falar para vocês agora sobre o afastamento gengival. Em alguns casos, é lógico que se está supragengival, no caso de lente de contato, nós nem precisamos de fazer o afastamento gengival. Mas caso o preparo esteja subgengival, a gente tem que sempre fazer esse afastamento gengival. Então, como a gente faz esse afastamento aqui na clínica antes de utilizar, antes de fazer a moldagem ou de fazer o escaneamento? Primeiro, a escolha correta do fio afastador ali. Por quê? Eu utilizo muito esse tipo de fio aqui, um fio que ele tem, olha, ele tem um tipo um cobre dentro dele, olha, ele para na posição que eu quero, olha, eu entorto ele aqui, ele fica na posição que eu quero. Então, tanto esse quanto esse, olha, tem um cobre dentro que ele faz a posição que eu quero. Então, esse fio aí chama Stay Put da Roeco. Ele é o fio que ele, por dentro dele ele tem um cobre. Tem outros fios, por exemplo, o Ultra Pak, que é muito bom também. Tem o fio da Pascal, que é muito bom também. Então tem vários fios bons aí no mercado. O que tem que ter o cuidado sempre é para que utilize um fio de acordo com o perfil gengival. Se o perfil gengival é fino, você vai começar com um fio 3.0, por exemplo. No caso desse fio da Roeco, que no caso seria o número 1 ou 0. Então, a gente primeiro utiliza um fio mais fino para manter o perfil gengival aberto. O segundo vai ser para abrir o perfil gengival somente para inserir o material de moldagem. Então, na hora de instalar esse fio, na hora da gente encaixar esse fio, o fio mais fino, que seja o número 1 ou o número 3.0 ou 2.0, nós passamos ele levemente entre os dois dentes e começamos a apertar por essa região. Então encaixa e vai encaixando o fio. Encaixa o fio, de preferência sempre anestesiado, tá, gente? Que isso aqui, vou só começar. Gente, não adianta, o paciente vai sofrer, vai ficar sofrendo, você não vai conseguir colocar o fio direito. Então vai encaixando o fio em toda a área. Esse fio, ele some todo lá dentro do sulco epitelial. Então, toda a parte do fio sendo encaixada dentro do sulco epitelial. Então, a quantidade de fio suficiente, ele está lá dentro. Esse primeiro fio vai fazer com que mantenha o sulco epitelial sem estrangular. Nessa hora agora, eu faço a moldagem, a primeira moldagem com silicone denso. Então, eu vou utilizar agora o silicone denso. Vou utilizar, dessa vez, vou utilizar um silicone de adição. Então, para eu fazer, eu vou misturar as duas partes. O silicone denso, eu pego primeiro uma parte do branquinho, que é o catalisador. Cada fabricante dá um jeito. Outra parte do silicone amarelinho, nesse caso aqui, que é a base, ou vice-versa, tá? Para a gente fazer isso, você está vendo que eu estou com a luva preta? Essa luva aqui é de nitrílio. Essa luva não tem problema eu entrar em contato com esse silicone. Luva de látex não deixa esse silicone tomar presa. Então, na hora de manipular esse silicone, estica a mesma coisa do outro. Ó, vai esticando e vai fazendo esse movimento aqui. Ó. Cada vez que você estica, você está dobrando o número de vezes que está ali por dentro. Ó. Esticou e dobrou, você vai multiplicando cada vez mais aquelas dobras ali. Olha como é que fica bem homogêneo já, só de esticar e dobrar. Agora sim eu vou fazer um pouquinho com a mão. E vamos moldar. Para eu moldar esse caso, a gente tem que moldar com uma moldeira que caiba todo na boca do paciente e de uma maneira que ela fique com um certo espaço, pelo menos meio centímetro do último dente. Então, vamos fazer a moldagem ali. Primeira coisa, moldar. Ó. Como que eu faço agora essa moldagem? Eu encaixo ela na boca do paciente e aguardo. Nesse tempo que eu estou aguardando aqui, ele está copiado, olha ali, copiou todo o dentinho de um lado e do outro aqui. Então, eu copiei o dente, vou aguardar aproximadamente, estou marcando o tempo ali, vamos aguardar aproximadamente 1 minuto. Na hora que der 1 minuto que eu estou com ela em posição aqui, eu vou começar a remover e colocar esse silicone em boca. Por que isso? Porque dessa maneira eu vou conseguir fazer com que o silicone fique todo ele expulsivo. Então, por exemplo, se você está moldando um dente inferior
e esse dente inferior, uma arcada inferior, e tem um dente que está levemente inclinado, esse dente que está inclinado, ele vai ser copiado, você vai conseguir remover essa moldeira com uma certa dificuldade, porém, na hora de encaixar essa moldeira novamente na boca do paciente, você vai ter muita dificuldade de encaixar essa moldeira. Então a gente aguarda, passou um minuto, o que a gente faz? A gente desloca e coloca, não precisa tirar totalmente da moldeira da boca do paciente, senão você só desloca e coloca, ó, desloca e coloca, várias vezes, vai fazendo isso aproximadamente de 10 em 10 segundos. Ó. Então desloquei, voltei para a posição, desloquei e voltei. Cada vez que eu desloco e volto para a posição, eu estou fazendo com que essa moldeira minha, o local onde que ela pegou no dente e copiou o dente dessa maneira aqui, se ele tivesse copiado o dente dessa maneira, se isso aqui fosse um dente, ele copiou o dente. Se eu deixar até o final, esse silicone vai estar copiando toda essa área retentiva. E para mim isso não é legal. Por quê? Na hora de encaixar a próxima vez, ela atrapalha o encaixe. Então, alguns dentistas utilizam o quê? Utilizam plástico filme, que fica uma porcaria. Outros colocam a cera no local do dente, que também não funciona. Por que não funciona? Se você colocar uma cera no local do dente ali, o que vai acontecer? Esse local do dente vai ficar depois somente com silicone fluido. O silicone denso e o silicone fluido são os mesmos materiais. A diferença aqui é a quantidade de material para deixar ele mais resistente. Ou seja, esse aqui ele tem mais quantidade de um material que deixa ele mais resistente. Esse aqui tem menos quantidade. Esse material que deixa ele mais resistente deixa ele também mais estável. Então a função desse silicone denso não é nada mais do que fazer uma moldeira individualizada para esse paciente. Então aqui ele está copiando toda a parte do dente, da gengiva e tudo mais, porém eu estou deixando ele sem retenção. Então olha só, a possibilidade de eu voltar com esse modelo, com essa moldeira, com esse silicone para a boca, é muito fácil. Então depois que já passaram aqui o tempo necessário, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o silicone fluido. O silicone fluido, de preferência, utilize sempre com um misturador automático. Tem alguns fabricantes que esse presidente mesmo tem ele sem ser com um misturador automático. O misturador automático a gente facilita a nossa vida. E o que a gente tem que pensar nessa hora aqui? É que ele vem com a tampinha amarelinha aqui. Se ele vem com a tampinha amarelinha, significa que a ponteira aqui é uma ponteira amarela também que nós vamos utilizar. E depois que você utilizou a ponteira, não remova essa ponteira do local. Deixa aqui que ela mesmo vai se cuidar de catalisar essa parte, não vai misturar ali para dentro. Às vezes o dentista tenta remover essa ponteira e voltar com aquela pecinha que veio original, e ele acaba encostando em locais diferentes aqui e passa base para o catalisador. Isso faz com que sua pasta tome presa toda ela. A ponteira tem sempre uma marquinha aqui. E na parte do dispenser aqui, tem uma marquinha também. Então é só encaixar essa marquinha com a outra e girar. Girou, coloque a ponteira na pistola. A pistola aqui, no caso, tem que ser pistola de 1 para 1, porque esse aqui é 1 para 1. Então colocou na pistola de 1 para 1. Muitas vezes o dentista quer colocar somente no local onde está o preparo. Se colocar somente no local onde está o preparo, ele vai dar diferença de altura. Esse lugar onde está o preparo vai ficar mais baixo no modelo e o restante dos dentes, todos eles mais altos. Então tomar muito cuidado com isso. Antes de eu colocar o material fluido, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fio retrator mais grosso. Então eu vou encaixar esse fio retrator em toda a gengiva, encaixar em toda a parte gengival. Depois que eu encaixar em toda a parte gengival, esse sim eu vou deixar um pedacinho para fora. Para que serve esse fio? Esse fio é somente para abrir a borda do epitélio em volta do dente, ou seja, abrir a bordinha do tecido que está em volta do dente. Então, eu encaixei em todo ele. Não preocupa de encaixar até o final, ele é um fio bem mais grosso mesmo. Encaixei todo ele ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o material fluido lá dentro.
Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente faz na hora de dispensar é dispensa um pouquinho, porque esse material fluido aqui ele vai tá catalisando ali. Muitas vezes essa primeira gotinha aqui não tem a quantidade de fluido suficiente. Então a gente vai removendo esse material fluido, olha, e à medida que você vai removendo esse material fluido, você vai encaixando com a pistola aqui dentro. Encaixou aqui, você pode soprar um pouquinho de ar ali e vai colocar uma quantidade dentro de toda a peça. Olha, você vai encaixar dentro de toda a moldeira individual que você fez para o paciente. Então, essa parte amarela aqui não é nada mais do que uma moldeira individualizada para esse paciente. Nessa hora, a gente encaixa na boca do paciente. Acabou de encaixar, você pergunta para o paciente, tá bem encaixadinho? O paciente sabe se está bem encaixado ou não. Outra coisa é não ficar apertando. Encaixou ali na boca do paciente, não aperte. Porque se você apertar, você vai estar pressionando esse material alaranjado aqui, que é o material denso, sobre os tecidos moles. Na hora que encaixa sobre o tecido mole, ele vai ficar pressionando esse tecido mole, o afastamento que você fez todinho foi perdido. Então a gente tem que, encaixou, não aperte. Se você apertar, você está criando dois problemas. O primeiro problema é que o material fluido vai penetrar dentro daquele suco epitelial, que você colocou o silicone primeiro, vai estar penetrando ali dentro. Na hora que você encaixar a moldeira, ele vai fazer isso com o suco epitelial. Se você apertar ele, você vai fechar isso aqui, ó, e vai estrangular. Ou seja, não ficou legal. Outra coisa que acontece é, por exemplo, você fez o molde do preparo aqui, ó, fez o molde do preparo. Isso aqui é um preparo, eu fiz o molde do preparo, tá? Copiei com denso. Legal. No segunda vez, você tem que chegar e encostar, só encostar. Se você apertar, esse material vai estar pressionando o denso ali. Na hora que solta, o denso volta para a posição original. Ou seja, na hora que você pressionou, o bordo ficou mais alto. Na hora que você soltou, o bordo desceu um pouquinho e a parte de cima do topo do preparo, do topo do coto ali, vai ficar côncava. O protético vai vazar essa parte que ficou côncava, porque você apertou e depois soltou. O denso já está catalisado. Essa parte vai ficar côncava e não vai adaptar corretamente, que o preparo que o protético está lá no gesso está menor do que o que está na boca. Então, encaixou, não aperte. Vai aguardar o tempo necessário para fazer esse trabalho, que de acordo com o que o fabricante mandou, geralmente o de adição é entre 4 e 6 minutos, tem que olhar o que o fabricante mandou, remover, conferir, de preferência com uma lupa, se tem alguma bolha em bordo, se tem algum esticado, alguma coisa que possa comprometer. Se tiver algum esticado, faça de novo a moldagem. Não manda para o laboratório, porque se você mandar para o laboratório vai olhar no microscópio e vai te devolver essa moldagem. Devolvendo essa moldagem, você vai ter que fazer todo esse preparo novamente. E lembrando que nessa hora, o fio já está lá dentro. Agora, tem que ter o cuidado também para não esquecer esse fio afastador que está lá dentro. E eu prefiro sempre fios claros. Os fios claros, eles dão uma visualização melhor, e principalmente quando eu estou fazendo por escaneamento. Por quê? O fio preto no escaneamento, muitas vezes ele confunde com a gengiva e o bordo. Então você não consegue visualizar, às vezes, onde que é a gengiva, onde que é o bordo e onde que é esse fio preto. Então eu prefiro sempre o fio branco. Cuidado com o fio branco para não esquecer ele dentro do preparo.